Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas e atípicas que queiram algum dia não se questionarem se estão ficando loucas só porque olham nas redes sociais e veem dicas, formulários, pessoas especialistas na área de relacionamento, saúde mental, saúde emocional, dizendo que tudo que você precisa fazer é seguir o passo a passo. Ou você vai para outro conteúdo que diz que nada disso funciona, que existe uma fórmula melhor, que é neurociências, que os artigos e as pesquisas tal indicam tal coisa. E aí você volta para sua vida, olha para ela e pensa, tá, eu precisaria fazer aquilo, mas não é bem assim. A frase não sai do jeito que você testou na sua mente. Os acontecimentos não são iguais àqueles que você imaginou. E as coisas simplesmente não se ajeitam como um vídeo de 30 segundos do TikTok. Eu tive a ideia de fazer essa nova série de podcasts porque o aumento no feminicídio tem me feito buscar muitas informações, inclusive porque eu sou mulher, tenho uma filha mulher, atendo em maior número mulheres. Então, algumas coisas eu preciso me armar para saber como me ajudar, me proteger, mas ajudar aquelas que me rodeiam também. E ao mesmo tempo, eu vejo homens buscando por terapia. E homens, quando chegam na terapia, têm uma estrutura educacional e de mentalidade completamente diferente das mulheres. É realmente estrutural. Tem dificuldades para entender, tem dificuldades para ter empatia, mas tem o desejo de fazer a conexão. Mulheres têm desejos de se conectarem sem que para isso precisem morrer. Homens têm o desejo de se conectarem sem que para isso precisem se transformar numa outra coisa que não o homem que ele aprendeu a ser. Existe um abismo enorme entre as duas partes e no meio deles a internet. As redes sociais, as informações, as pessoas que aparecem na telinha no centro da nossa mão, dizendo o que é certo e o que é errado. E aí eu percebo que estamos sendo guiados por informações que não foram validadas na nossa própria pele. O que faz com que eu escute frequentemente: será que eu sou louca? Será que eu tô ficando louca? Porque eu vi um vídeo? Porque eu ouvi uma mulher falando? Mas será que eu tô ficando louca? E uma das experiências que eu peço para as pessoas fazerem, porque não serei eu a dizer você está louca ou não. Eu peço para que as pessoas olhem para a realidade. Olhe ao seu redor. Veja as pessoas. Para este tema específico, qual é a referência que você está pegando? E quando ela começa a olhar ao redor dela, para a realidade que a cerca, ela começa a ver também experiências diferentes do discurso. E aí sim, a confusão vai para um outro rumo. O que é real? O que é aplicável? Só que não são todas as pessoas que estão em terapia para fazer esse jogo de luzes, onde uma hora o que é iluminado é a realidade e uma hora o que é iluminado é exatamente o desejo que está sendo criado através de ilusões, expectativas.
Então, essa série, ela se concentra nisso. Tirar a gente, principalmente a gente, mulheres, deste lugar de confusão, de loucura. Até porque loucura tem realmente uma carga de preconceito impregnada devido à loucura ser conhecida por um lapso de realidade desconectada. É como se nós fôssemos para uma outra realidade. Mas o problema da loucura, enquanto uma doença mental, e era assim chamada realmente, além de outros nomes ainda mais pejorativos, é que a pessoa que faz parte dela, que tem o sintoma, não sabe o que é real e o que não é. E, portanto, a pessoa não se questiona. Ela tem certeza que aquilo que ela imagina é real. Então, para não deixar a gente chegar nesse ponto de viver mais o que é online, o que é virtual, do que o que é real, eu venho fazer essas novas provocações. E é interessante ver que há 15 anos, atendendo, e há muito mais do que isso, estudando sobre comportamento humano, tendo convivência, né, dentro do sistema manicomial, eu percebo que essa pergunta, ela é muito contemporânea, muito moderna, na verdade. A mulher se perguntar, será que eu estou ficando louca? É algo muito atual. Porque em outros momentos, alguém dizia que essa mulher era louca. E isso significava que ela estava fora de algum padrão. E quem a chamava de louca tinha muito de influência sobre esta mulher. Por isso que ela escutava e acolhia. Mas não porque ela estava em confusão, mas porque alguém dizia. Ah, minha família diz que eu sou louca. Ah, o meu marido diz que eu sou louca. Existia alguém que estava determinando que o comportamento dela era fora do padrão. E aí cabia a ela aceitar ou não. E tinham aquelas que realmente assumiam que não tinham comportamentos convencionais, os pensamentos eram diferentes, sentimentos, emoções, ou seja, a forma, né, de assimilar as experiências era diferenciada e elas se apoderavam disso e falavam, aí sim, como uma forma de qualidade, eu sou louca, eu sou louca. Mas essa confusão do será que eu sou louca é uma confusão nova, é destes tempos, é atual. E o problema dela maior não é ela migrar para uma loucura completa, onde a pessoa realmente vive fora da realidade, ou ela migrar para um retorno a uma realidade muito seca, cinza, concreta, né? Muito pé no chão. Não, o problema é que só essa pergunta paralisa. E ao paralisar, essa mulher vai começar a buscar as referências. É quando ela começa a perguntar para outras pessoas. Então, tem uma situação assim, assim, assim? Isso é normal? Aí alguém vai responder. Só que quem responde, vai responder também a partir de uma perspectiva, né? Então aquela pessoa, ela tem uma experiência com o tema da loucura, ou seja, o tema que diz que alguém tá fora da caixinha de padrões. E aquela pessoa vai falar, ó, pra mim isso não é normal não. Isso é isso, isso e isso. E outra pessoa vai falar, isso pra mim é normal. É normal sim. Mas são referências de outras pessoas. Estas referências de outras pessoas, sendo também inúmeras vivências diferentes, vão fazer com que essa mulher pense assim: todo mundo tem uma resposta, menos eu. E por que eu não tenho uma resposta? Porque no caso daquela,
aconteceu isso, isso e isso, por isso que ela acha que é normal. No caso daquela outra, aconteceu isso, isso e isso, por isso que ela acha que é uma loucura. Mas e eu? E eu? E é nesse sentido de voltar a observar a realidade e aí sim concluir. Exige uma atitude, nesse caso, exige uma mudança de comportamento, exige uma ação, ou eu só preciso enxergar o que realmente é real e o que vem de influências de alguém que na verdade nem sabe a minha história, que é o que acontece muito com os conteúdos. Eu sou uma pessoa de 46 anos, então eu sou da famosa geração X. Na minha geração não existia a conexão entre pessoas através da internet. Então é aquilo que muitas pessoas falam, a gente paquerava dando voltas em volta da igreja, na praça. A gente ainda ligava de orelhão, a gente fazia coisas muito mais de forma mecânica do que de forma rápida, com a conectividade que tem hoje em dia. E não significa que era melhor. Na verdade, existiam muitos percalços, muitos desafios. Mas ainda assim, pessoas da minha geração tiveram a experiência de observar os fatos enquanto eles aconteciam. A experiência de aguardar o tempo que cada contexto exigia. E logo depois nós tivemos a introdução da internet, das conexões, da rede social, até chegar a hoje. E hoje, não só as pessoas se conectam através da internet, do mundo virtual, como também tem avatares de si mesmo. Então, realmente está tendo uma dissociação entre a pessoa real e a pessoa no mundo virtual. E essa dissociação está causando muitos problemas individuais e de relacionamentos. É só você dar uma olhada. Quantos dos seus amigos em rede social, Instagram, Facebook, se é que você ainda tem, você conhece na vida real? E quantos destes que você conhece, né? Que provavelmente é a minoria, passa por você na rua e cumprimenta. Mas quando você faz uma postagem, curte a postagem. E aí você vai e curte de volta, por educação. Todas essas informações, elas são novas e os nossos cérebros ainda estão se adaptando. O que é afeto? Porque sim, muitas interações online também têm afeto envolvido. Mas qual é o tipo de afeto? E se esse afeto é ou não satisfatório, ele preenche, ele agrega? E quais não são? E eu vejo que isso tudo acaba impactando nos relacionamentos. Em que momento da minha juventude, por exemplo, quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a minha vida sexual, no começo da minha fase adulta, antes mesmo de eu me casar, ou até mesmo quando eu casei, lembrando agora, não existia ainda tanta conexão virtual. Não existia tantos acessos, não era tão fácil assim. Os nossos telefones tinham celulares, né? Além de serem pesados, enormes, tinham um espaço limitado para o tanto de contatos que você poderia ter. Acredita? E se você quisesse trocar mensagens com alguém, que hoje é o ICMS, que a gente só usa para receber notificações de cobranças e tudo mais desnecessário que exista, a gente pagava. Se quisesse enviar mensagem para outras pessoas, pagava um pacote de mensagens para poder enviar para outras pessoas. Então, até mesmo no início do meu casamento, isso em 2004,
em 2004, não está tão longe assim. Não existia essa circulação de informações virtuais. E, portanto, tanto a conexão entre eu e os meus parceiros era feito de outra forma, como também as informações que nós trocávamos entre nós tinha que vir ou a partir dele ou a partir de pessoas conhecidas. Hoje nós podemos fazer um rastreio do que o nosso parceiro, nossa parceira está fazendo na internet. E o que ela faz na internet com o avatar dela, com o segundo self dela, né, digamos assim, traz para nossa realidade consequências concretas. É enlouquecedor ou não é? É enlouquecedor. E a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Está aprendendo a lidar com a pessoa com que a gente se relaciona não ser uma única pessoa, mas também ter duas versões. Aquela em que nós tocamos, que nós sentimos o cheiro, o gosto, a textura, e aquela que se apresenta dentro de um outro mundo virtual para várias outras pessoas. E assim como tem regras de comportamento no mundo real, o que uma mulher deve ou não fazer, o que um homem deve ou não fazer, e como que deve ser um relacionamento, no mundo virtual também tem padrões de comportamentos em um mundo virtual. E isso tem realmente dificultado bastante os relacionamentos e tem adoecido pessoas. Falar em desapego, que é um outro extremo, né? Quando se fala em saúde mental, envolvendo redes sociais, no quesito do relacionamento amoroso, a gente vai ver muitos renomados, inclusive, especialistas da área, dizendo que não se deve questionar, investigar, perseguir, stalkear, que inclusive virou crime, né? Porque é a perseguição virtual. Por outro lado, se existe duas versões de cada pessoa, como que uma dessas versões deve ser completamente ignorada? Qual destas versões é real ou irreal? Qual delas merece atenção? Qual delas influencia no relacionamento real? Porque dizer para os parceiros desapegarem, né? Quantos seguidores tem no perfil tal, que ele está seguindo e tudo mais. Existe uma troca de informações aí. Essa informação, ela não fica só na rede social e na tela do celular, ela adentra o indivíduo. Portanto, ela constitui a sua personalidade a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e vai impactar nos comportamentos. Como que a gente vê isso? Comprovadamente. O aumento da rede de conteúdos Red Pill. Conteúdos que são exclusivamente virtuais e impactam homens e mulheres, com menor quantidade de mulheres, mas impactam na vida real. São ditadas regras de comportamentos em ambiente virtual, mas com resultados reais. Então nós vemos muitos. E infelizmente eu tive que estudar muitos canais de Red Pills e as suas outras categorias, né?
para poder entender do que eles estavam falando, quem eram essas pessoas, que em grande parte não mostram nem seus rostos. E o que a gente pode conferir é que são homens jovens, a maioria mora com seus pais, principalmente mães, não se relacionam afetivamente com mulheres. Se conseguirem, se relacionam sexualmente, mas não dão continuidade. Uma outra categoria destes mesmos criadores de conteúdo são homens mais velhos casados. Estes homens casados expõem os seus filhos, que significa que eles tiveram sucesso na construção e estruturação da sua família, significa para eles. Esta é a imagem que eles querem passar. Mas não mostra a versão feminina. A opinião das mulheres não é mostrada em nenhum momento, a qualidade de vida delas não é mostrada em nenhum momento, mas ainda assim eles são tidos como parâmetros. E o seu parceiro, o meu parceiro, os nossos parceiros podem estar consumindo este conteúdo e tentando aplicá-lo na vida real. E tentando, porque geralmente não conseguem. Mas a tentativa, ela é cansativa, frustrante e gera muitas brigas. Muitas brigas. Porque ele vem com valores que ele não conquistou. Então, se um parceiro chega fazendo determinadas exigências, determinados apontamentos, mas ele não construiu o próprio valor por trás dessas exigências que ele faz, ele também não tem firmeza para sustentar isso. E aí, alguns destes homens vão apelar para a violência. Já que ele não tem argumentos suficientes, porque ele não tem construção, ele não tem vivência, ele não tem experiência, então ele apela para a violência. E aí nós vemos mulheres abatidas, feridas, machucadas, magoadas, traídas, decepcionadas, traumatizadas, e estas mesmas mulheres vêm parar aqui dentro do consultório. E adivinha qual é a pergunta que ela me faz? Será que eu tô ficando louca? E é para isso que a gente começa a construir a partir de agora novas narrativas internas, baseadas naquilo que a gente experiencia. Porque os nossos parceiros também são vítimas de toda essa cadeia de informações que geram dois selves, um na vida real e um na vida virtual. E a gente continuar insistindo na tecla de que se nós fizermos discursos melhores, nós teríamos mais segurança, relacionamentos de maior qualidade ou até mesmo independência amorosa. Ou seja, tirar o relacionamento do centro das nossas vidas, descentralizar relacionamentos amorosos, que também é mais uma onda destas novas informações virtuais que estão chegando. Mas daí eu também vou fazer uma quebra aqui. Quantas das mulheres que você segue, que falam sobre descentralização de amor romântico, têm uma vida independente? Têm uma vida com autonomia? Quantas delas também não moram com os pais? Quantas delas gravam uma sequência de vídeos com uma frequência tão grande que não trabalha, não faz outra coisa da vida? Então existe uma realidade, algo concreto que está sustentando essas pessoas. Enquanto jovens ou pessoas com mais idade
fazem conteúdos na internet para movimentar informações. Existe uma massa por baixo que está colocando essas informações ou tentando colocar em prática. Enquanto que estes poucos, né, continuam sendo sustentados por alguma coisa. E o que é esta coisa? Porque ainda não tem ninguém, nem dentro da rede de Red Pills, nem dentro das referências feministas que viva só de internet. Se for para abordar somente estudos e referências de comportamento, ainda não tem ninguém que se sustente só disso. Então tem alguém trabalhando para sustentar essas boquinhas que não param de falar. E esses dedinhos que não param de digitar. Quem são essas pessoas que são reais? E se eles continuam produzindo algo pelos quais eles não trabalham, e você continua consumindo algo que você não aplica, realmente, o mundo inteiro tá virando uma loucura. E aí a gente tem que se decidir. Vai pro lado de lá ou pro lado de cá? E não sou eu que vou te dizer para onde você deve ir. Mas pelo menos eu consigo te ajudar a questionar qual dos dois lados é mais favorável. E para isso a gente vai falar mais na próxima. Para além do discurso. Porque ele é bonito, mas se você não se conhece,